Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta terça-feira, vamos continuar desvendando a mente consciente e subconsciente para que você entenda alguns padrões. Alguma vez você já procrastinou alguma coisa que você sabe que você deveria fazer, mas você foi deixando até a última hora? E isso é muito corriqueiro, você não sabe por que isso acontece e isso tem te atrapalhado? Hoje a nossa aula vai ser dedicada a falar sobre procrastinação. E se você está nessa situação ou conhece pessoas que estão nessa situação, encaminhe esse vídeo para ela, pois este vídeo pode ser a virada de chave que ela tanto necessita para ela alcançar os resultados e a alta performance que ela tanto deseja. E antes de eu começar a falar sobre os pontos, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Então, uma coisa que nós temos que entender, né, caso você ainda não assistiu a aula de ontem, eu recomendo você que assista, pois eu explico um pouco melhor sobre como que a nossa mente consciente e subconsciente, elas conversam e a gente vai entender que é através de sentimentos. Mas hoje a gente vai focar nesse assunto importante, porque é muito difícil hoje em dia encontrar uma pessoa que não procrastine. E essa questão tem vários motivos e várias maneiras de a gente resolver isso. Às vezes, com uma gestão e ferramentas adequadas, nós conseguimos resolver essa procrastinação. Mas muitas vezes, e a maior parte das vezes, ela está com uma programação errada no seu subconsciente e você procrastina pelo fato de ter vivido alguma situação que traz isso para você. Então, para esclarecer melhor essa aula de hoje, eu trouxe aqui 6 pontos que eu quero que você anote, porque são os mais comuns que eu vejo aqui entre os meus mentorados. Primeiro ponto, falta de gerenciamento de tempo. Muitas vezes a gente procrastina porque nós não conseguimos gerenciar corretamente o nosso tempo. A gente abraça o mundo e acaba atropelando os prazos devido a isso. E aí, se você não tem um grande problema com isso, não tem uma programação que está te atrapalhando isso lá no seu subconsciente, basta apenas ferramentas de gerenciamento de tempo e você conhecê-las e colocar em prática para que você possa resolver isso e você possa tomar mais ciência de quanto tempo cada tarefa demora para fazer, quanto tempo você vai precisar, qual que vai ser a sua carga no dia, e assim você corrige a sua semana, fazendo com que ela seja mais produtiva e você não fique procrastinando coisas importantes. Porém, se você já tentou utilizar essas ferramentas e não obteve êxito, pode ser que o seu problema esteja gravado ali no seu subconsciente. E quando a gente fala de gerenciamento de tempo, nós temos uma cultura no Brasil que ela não nos ajuda, ela faz com que a gente grave no nosso subconsciente que atrasar é normal, né? Quando você, principalmente você encontra estrangeiros, você marca, por exemplo, um horário de festa. Veja se isso já aconteceu com você. Você marca um horário de uma festa, vai começar às 7 horas da noite. Se você recebe um estrangeiro na sua festa, você vai ver que 15 para 7 ele está lá. Porque isso é normal para eles chegarem antes do tempo. Agora, para um brasileiro, às vezes a pessoa vai chegar 8, 8h30 e você marcou 7 horas. Então, a nossa cultura, ela já não ajuda esse gerenciamento de tempo. E aí, se você viveu muitas vezes na sua infância, ou até mesmo na sua adolescência, situações em que você via pessoas da sua família, pessoas queridas, amigos queridos, se atrasando, você vai programando o seu subconsciente que o atraso é normal. E aí, por mais que você aplique ferramentas de gerenciamento, às vezes você não consegue colocar a sua vida em ordem nesse sentido. E aí você tem que fazer uma reprogramação PNL
ter outras táticas, fora as ferramentas lógicas, fora as ferramentas racionais, para você conseguir se desvencilhar disso, tirar essa memória, deixar ela no passado mesmo e começar a ser uma pessoa que cumpre prazos, cumpre horários, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, baixa autoestima. Eu vejo que muitas pessoas procrastinam porque elas têm baixa autoestima. Muitas vezes elas mesmo não acreditam que elas vão conseguir realizar determinadas tarefas ou alcançar determinados objetivos. E essa baixa autoestima atrapalha muito a jornada, aquele dia a dia que ela tem que fazer um pouquinho todo dia para ela chegar no seu objetivo. E aí, como que você identifica isso? Por exemplo, se a sua meta é emagrecer e você não emagrece porque não tem as ferramentas certas, não tem um profissional que te ajude, e você contrata um personal trainer, você vai até a academia e todo dia você vai fazendo os exercícios corretamente e consegue emagrecer, então o que te faltava eram realmente ferramentas racionais. Mas se você, mesmo com personal trainer, com academia e tudo mais, você não consegue alcançar o seu objetivo, o problema pode estar na sua baixa autoestima. E aí tem que entender da onde que vem esse sentimento, essa causa raiz para ser trabalhada, tá? Então, isso também é possível de ser revertido. Terceiro ponto que eu anotei aqui, uma ansiedade do sucesso, uma ansiedade do desempenho. Se você às vezes procrastina alguma coisa porque você começa a se sentir ansioso em que aquilo realmente vai acontecer e você, mesmo ansioso, que é o sentimento que deveria você fazer você aplicar mais ainda, mas faz o contrário, aí você tem que começar a entender se é falta de ferramentas racionais ou se é realmente uma programação que está escrita no seu subconsciente que tem que ser trabalhada. E aí o que acontece? Se a questão da sua ansiedade é porque a sua caminhada ainda é longa até atingir esse sucesso, com uma ferramenta, um cronograma, por exemplo, que é algo bem racional, onde você pega esse seu objetivo, quebra em várias partes e você coloca prazos, pequenos prazos para pequenas partes, e você vai conseguindo trabalhar essa ansiedade e alcançar o seu objetivo. Então, talvez era só uma questão de como você vê esse objetivo para você poder realizá-lo, ao invés de vê-lo como um todo, quebrá-lo em pequenas partes com prazos alcançáveis para você poder atingir esse objetivo e trabalhar essa ansiedade. Mas se mesmo assim, mesmo com um cronograma, mesmo quebrando em pequenas partes, você não consegue, pode ser que a sua causa raiz esteja talvez até na sua infância. Por exemplo, se você era uma criança em que ficava ansioso por receber um presente, e esse presente talvez viria no seu aniversário, no Natal, porque talvez a sua situação financeira não era tão boa, né? A situação financeira dos seus pais não era tão boa. E aí, na hora que chega aquele momento em que você esperava receber aquele presente, você não recebia, isso foi criando um sentimento tão negativo de que você nunca vai ter o que você quer, mesmo que você espere o tempo necessário, que você traz isso para a sua vida. Tá vendo quanta informação a gente tem numa procrastinação, quantas coisas podem acontecer e a gente ainda não consegue muitas vezes identificar a causa raiz, o porquê? Quarto ponto, medo do fracasso. Muitas pessoas têm inconscientemente esse medo do fracasso. E isso faz com que você procrastine. Então, por exemplo, uma pessoa que está crescendo em sua carreira ou crescendo com a sua empresa e começa a se ver a ter mais dinheiro do que ele costumava ter, do que ele viu os pais terem, do que ele viu os amigos ter, e ele começa a ter muito mais dinheiro.
Aí começa a ter medo do fracasso, inconscientemente falando, porque se eu tenho mais dinheiro do que é suficiente para eu pagar as minhas contas, para eu viajar, ainda sobra, o que eu faço com esse dinheiro? E se for uma questão racional, basta você achar um excelente financeiro, uma pessoa que entenda de finanças, que entenda de aplicação, para te guiar e resolver isso, te dar uma luz, falar para você como que você pode aplicar e você começa a abrir a sua mente para um campo onde você não conhecia antes. E racionalmente você resolve isso. Mas se a sua questão for intrínseca ao seu subconsciente, a uma memória que você viu na sua infância, memórias onde você escutava que as pessoas que tinham dinheiro não eram pessoas boas, eram pessoas que se aproveitavam de pessoas boas, ou você poderia também escutar aquela famosa frase que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E se você for cristão e isso fazer sentido para você, isso vai te prejudicar inconscientemente falando na sua vida adulta. E aí vai fazer com que você tome atitudes, tome decisões com que você perca todo esse dinheiro, porque a sua memória no subconsciente que traz a informação sobre essa situação vai falar: você não pode ter dinheiro, porque senão você não vai para o céu. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha só quantas coisas a procrastinação faz a gente revelar. Mais um ponto: falta de motivação. Muitas vezes as pessoas procrastinam o que ela deve fazer porque elas não se sentem motivados naquilo. E aí a gente tem que entender se essa motivação é por falta de entendimento do propósito ou se é alguma coisa mais profunda. E por que falta do entendimento do propósito? Às vezes você recebe uma tarefa para fazer, ou até mesmo passa uma tarefa para alguém fazer, e você vê a pessoa não estar motivada, e às vezes ela não está motivada porque ela não entende o propósito daquela tarefa. Aí, racionalmente falando, você vai lá e explica o propósito para ela. Essa tarefa não é simplesmente você servir alguém e trazer isso para a pessoa. Não, você está fazendo o dia dela melhor. Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro, está cansada, está estressada, então ela vem neste momento aqui no nosso estabelecimento para ela poder relaxar e o seu atendimento vai trazer cor para o dia dessa pessoa, vai trazer vida para ela. O seu sorriso vai fazer com que ela se sinta uma pessoa querida, se sinta melhor. Às vezes aquela pessoa está indo até para uma depressão, mas com o seu comportamento exemplar, você vai fazer com que ela enxergue motivos de viver. E aí você explica mais sobre o propósito daquela tarefa, daquela função, daquela ação, não é mesmo? E aí, se faltava a pessoa enxergar isso, ela começa a trabalhar com toda a motivação do mundo, porque ela sabe que o melhor dela vai influenciar positivamente na vida de uma pessoa. Quem não quer fazer isso? Quem não quer ser um rio de água viva na vida de uma pessoa que está precisando beber água, não é mesmo? Mas se a questão dessa pessoa não for racional, for algo mais profundo, aí ela vai ter que trabalhar isso nas suas memórias e entender o porquê que aquela ação, lembra que o consciente, ele vai analisar aquela situação e ele vai buscar no subconsciente toda a experiência de vida para ele trazer a reação? E aí pode ser que aquela ação, aquela atividade de servir alguém traga uma informação muito negativa no passado dela, em que às vezes ela se sentiu humilhada, ela se sentiu ofendida, ou alguém, ao invés de elogiar, repreendeu, enfim. E aí ela não consegue, mesmo sabendo da razão, do motivo, do propósito, ela não consegue desempenhar bem.
E aí basta a gente entender isso e também reprogramar. E o último ponto que eu quero deixar aqui para vocês são com relação às tarefas chatas. As tarefas chatas, quando a gente traz para a nossa fase adulta, né, e a gente vai trabalhar isso na razão, é muito simples de você entender. Porque uma criança, ela faz as coisas que ela gosta, mas um adulto, ele faz o que é preciso fazer. Então, ele não faz somente o que ele gosta. Então, se às vezes você vê procrastinando uma tarefa chata, racionalmente pensando como adulto, você vai entender que essa tarefa, mesmo sendo chata, é sua e você tem que fazer o que tem que ser feito, não é mesmo? Senão você vai estar tendo atitude de criança. Mas se você não conseguir, mesmo assim, olhar por esse lado e resolver a tarefa, você pode ter alguma coisa ali no seu subconsciente que trava essa tarefa. E aí a gente vai ter de novo essa leitura do consciente para o subconsciente, onde o consciente vai fazer a leitura daquele entendimento dessa tarefa chata e vai trazer essa emoção, e essa emoção pode estar muito negativa. Talvez essa tarefa chata, ela foi de uma forma parecida, não a mesma, mas de um jeito parecido na sua infância ou na sua adolescência, em que você se sentiu também humilhado, se sentiu triste, não conseguiu fazer, não teve incentivo, enfim, pode ter ocorrido várias situações ali que daí faz com que na hora que você veja essa tarefa, primeiro você já classifique ela como chata e você comece a procrastinar. E aí a razão pode ser mais profunda. E aí, como é que tá essa aula para você? Tá gostando? Comenta aí, deixa os seus comentários no vídeo, se tiver mais alguma dúvida. Existem outros N motivos para a gente procrastinar, mas eu trouxe aqui os 6 que eu mais vejo no nosso instituto para poder estar te ajudando. E espero ter te ajudado, né? E uma coisa que eu sempre falo, não se puna, né? Tente entender da onde vem, tente utilizar as ferramentas também racionais. Se você vê que não está funcionando, vá buscar ajuda, não fique com esse problema arrastando, porque às vezes ele está atrasando a sua vida. Às vezes já era para você ter subido para o próximo nível, mas você não foi, porque você está arrastando isso achando que é normal, né? E isso é o maior problema das pessoas. Muitas coisas, por ser comum, as pessoas vão arrastando e deixa de subir para o próximo nível. Mas ser comum não quer dizer que é normal, não é mesmo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. E eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações para os próximos vídeos. E eu te vejo amanhã para a gente continuar falando sobre a mente consciente e subconsciente, para que você possa se entender mais e destravar o seu sucesso. Um excelente dia a todos e até amanhã.